Bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia, Londrina, cidade maravilhosa, grande Londrina. Vamos para mais assuntos interessantes que, se você não sabe o que é a Universidade Estadual de Londrina, ela simplesmente é o sobrenome dessa cidade, Londrina, porque tenho certeza absoluta, a cada programa que eu faço, junto com professores, alunos, pessoas que passaram pela universidade ou que continuam na universidade, todas elas são unânimes em comentar que essa cidade, ela cresceu, se desenvolveu, ela conquistou o que conquistou até hoje, graças também à Universidade Estadual de Londrina. Então, esse podcast de hoje é em comemoração aos 55 anos da UEL. Então, se Londrina tem 91, 55, você imagina que nos primórdios, nos anos 30, 40, 50... esses abnegados professores, interlocutores políticos fizeram de tudo para dizer, gente, a gente precisa ter universidade, vamos embora. Mas para que serve? Com toda certeza alguém deve ter perguntado, vários, né, classes políticas, né, enfim, né, muita gente contrária. Mas para quê? Tão longe assim, no meio daquele mato, aquele montão de peroba, longe da cidade. Longe da cidade. Hoje a universidade está dentro da cidade praticamente. Para esse assunto extremamente interessante que eu também irei aprender junto com vocês, eu tenho aqui como convidados o Wander de Lara Proença. Ele é docente do Departamento de História da UEL, graduado em Mestre em História pela UEL, doutor em História pela Universidade Estadual Paulista, graduado em Teologia, professor da Universidade Estadual de Londrina e da Faculdade Teológica Sul-Americana. Tem publicações sobre a presença protestante evangélica no norte do Paraná. Atualmente é coordenador do projeto de pesquisa histórica sobre a presença evangélica em Londrina pela UEL. Professor Wander, estuda, vai estudar um monte, mas aí eu percebo que você já tem um nicho também, né? Você tem uma perspectiva de ver a cidade pelo lado aqui protestante evangélico. Isso é muito interessante. Bom dia, obrigado pela sua presença. Olá, Marcão, bom dia aos ouvintes. Prazer, né, estar de volta aqui nesta série que tem sido muito interessante para fazer uma aproximação da universidade com o grande público, com a cidade. E temos recebido aqui professores, aqueles que participaram desde o início, inclusive da universidade, ex-reitores. E a partir dessa etapa vamos conhecer melhor os outros campos de conhecimento da universidade, que são muitos, né? A UEL hoje tem dezenas de cursos. E hoje é um tema bem bacana, bem interessante para falarmos aí sobre as artes. E certamente, futuros estudantes aí da UEL, que estão terminando aí, quem sabe o ensino médio, pensando na carreira que vão seguir, no curso que vão escolher. Então, ouvindo os professores aqui hoje, convidados, certamente essa trajetória vai ficar um pouco mais pavimentada. Então tem sido muito bacana esse tempo, Marcão. E estou aqui representando hoje também o professor José Miguel Arias Neto, que é o nosso diretor do NDPH. E a gente tem feito desse momento um projeto de extensão da universidade para conversar com a cidade, para conhecermos melhor a universidade e revelarmos, né, para Londrina essa universidade que está no cotidiano, está no dia a dia da cidade. Então, exatamente. Hoje estou aqui talvez mais para aprender do que para ensinar, mais para fazer perguntas, porque temos convidados que são especialistas da área, que têm uma trajetória de vida acadêmica, profissional também muito marcante aqui na cidade. Muito bem. E um deles é o Danilo Villa, professor do Departamento de Artes Visuais da UEL, chefe da Divisão de Artes Plásticas da Casa de Cultura da Universidade. Artista, professor e curador, doutor em Poéticas Visuais pela Escola de Comunicação e Arte da Universidade de São Paulo, em 2012, mestre em Artes pelo Instituto de Artes da Universidade Estadual de Campinas, 2003, e graduado em Educação Artística pela mesma instituição, em 94. É professor do Departamento de Artes Visuais da Universidade Estadual de Londrina, atuando nas disciplinas de Desenho e Pintura. Atua como chefe da Divisão de Artes Plásticas da Casa de Cultura da UEL desde 2011, onde é organizador do edital Arte Londrina, que seleciona projetos de arte contemporânea para exposições coletivas. Bom dia, muitíssimo obrigado pela sua presença, Danilo. É um prazer estar aqui, obrigado, Marcão. Acho que é uma chance da gente fazer isso mesmo, né, nesse diálogo, dessa forma tão amigável e acolhido por você aqui, apresentar o que a universidade faz e deixar as pessoas curiosas e perceberem o lugar delas na participação disso tudo, do que é a universidade, como se apresentou no começo do podcast. Instigar, né? Instigar e elas perceberem que é uma efetiva parte, né,
Não é uma coisa que eu vou lá... A população não deve ir até a universidade entendendo só que eles vão assistir ou receber coisas, mas eles participarão da Constituição, principalmente se a gente está falando de arte. Exatamente. Aguinaldo de Souza, professor de artes cênicas e chefe da divisão de artes cênicas da universidade. Doutor em letras pela Unesp, com graduação em filosofia pela UEL e letras pela Unesp. Atuou como bailarino na Companhia Balé de Londrina de 2001 a 2008 e possui formação em balé clássico, dança contemporânea, circo e palhaçaria. É professor da UEL e chefe da divisão de artes cênicas desde 2023. Aguinaldo, muitíssimo obrigado pela sua presença, viu, amigo? Eu quem agradeço. É muito importante para mim estar aqui com vocês, encontrar, né? Esse currículo entrega um pouco a idade da gente, né? Muito! Mas eu tava pensando precoce. aqui. Mas eu comecei pode ter bem começado com cedo. 12. Exatamente. Comecei bem cedo no balé, no teatro, no circo. Fiz tudo junto, não foi uma coisa depois da outra. Gosto muito quando o professor inicia dizendo até que as pessoas que estão nos ouvindo podem estar procurando uma profissão e, de repente, ouvir os professores falando aqui. Tem essa noção, né? E aí eu aproveito para nos afirmar e reafirmar que arte é profissão, né? No Brasil a gente vai do curso técnico ao pós-doutorado em arte em muitas das universidades brasileiras. Então é uma carreira digna, potente, interessante, né? Que tem que ser ampliada e cultivada. E Londrina tem cursos de graduação na área artística, muito, inclusive reconhecidos nacionalmente. Então gostei muito que o professor já começou dizendo disso. Né? Porque algumas profissões são naturalmente conduzidas. Naturalmente a gente acha que vai ter faculdade disso, de medicina, de engenharia, de direito, né? Mas a gente tem a área da música gigantesca, das artes cênicas, das artes visuais, né? Como também dentro desse cardápio que é oferecido pela UEL, né? Se a gente está pensando numa formação completa ou numa formação social abrangente, a arte é um dos pilares de formação da nossa humanidade, né? E a UEL pode também oferecer essa possibilidade. Então, quem é de ensino médio, está pesquisando, olha para si, percebe qual é a sua e, de repente, você pode ser um artista em processo, né? Exato, caminho. exato, exato. Como a gente foi. Se constituindo, né? Exato. Porque tem muito disso, né? Muito simples o que eu vou comentar com vocês, mas é uma retórica que eu acabo sempre encontrando pelas ruas, enfim, nos bate-papos, né? Às vezes você olha para uma pessoa e fala assim, eu sou músico. Só músico? Né? Calma aí. E com o né? que você trabalha? Com o que você trabalha, né? Mais ou menos assim, não. Então essa é uma retórica constante, mas é por isso mesmo que é importante nós salientarmos cada vez mais a importância desses cursos. Ô Aguinaldo, você chegou em Londrina em 2001, Exatamente. Né? Vindo de onde, por quê, para quê? E qual que era a visão quando você chegou aqui, quando você viu o cenário artístico local? Eu passei a minha adolescência toda focando Londrina como um grande centro cultural. Você é da onde? Acompanhando De onde? o filho. Eu sou do interior de São Paulo, Assis. Nasci em Prudente, Ourinhos. Estudei e trabalhei por ali. Mas sempre muito de foco em Londrina por conta do filho, por conta da UEL e da Companhia Balé de Londrina. Te chamou, a atenção sua foi chamada por isso. Eu sempre... Acho até por tendência natural, mas porque também ressoava muito o aspecto da cultura que se produzia em Londrina, ressoava muito em termos de Brasil, mas aqui no interior de São Paulo, oeste paulista, era muito presente, né? Então, eu me formei em dança, eu fiz não coloquei no currículo porque eu não terminei, mas eu comecei o mestrado em dança na Unicamp. E nessa época... Não vou falar a época, não. Mas e quando eu fazia dança na Unicamp, eu já focava o cenário artístico e de dança de Londrina. Entendi. E aí, em 2000, eu venho por uma audição que eu passei para trabalhar na companhia. E 2 anos depois, eu comecei a trabalhar na UEL como professor de expressão corporal. Aí já olhou para a cidade de uma forma diferente. Aí já foi ampliando tudo. Ampliou tudo, né? Ampliou tudo. E essa cidade te recebeu bem? Eu fui bem recebido, sim, bem acolhido. Os grupos de teatro, mas também é uma curiosidade, eu sou uma formiga, fui me encontrando com o povo de teatro, o povo de cenografia, o festival de música. Aí eu falei, nossa, aqui eu vou morrer de barriga cheia. Vou ficar me alimentando. E depende muito da pessoa também, tem que se entregar também, né? Perguntar, participar, se jogar, não tem? Tem, né? Procurar. Tinha bastante conexão, né? As coisas vão acontecendo, e aí eu fui me embrenhando
E aí, acho 2 lugares muito legais, né? A Funcarte e a UEL. Eu fiquei durante 8 anos nos 2. Legal. Trabalhando nos 2. Ô Danilo, e você? Eu estava escutando aqui o Agnaldo pensando isso, né? Eu também me senti atraído antes. Porque eu vim para cá uma primeira vez para ver uma semana de arte que acontecia aqui. E que aí isso derivou, inclusive, no trabalho que eu faço na divisão de artes plásticas. Vindo de onde? Eu me formei em Campinas, na Unicamp, mas eu sou de Echaporã, do lado de Assis. Ladinho. Grande Echaporã. Grande Echaporã, de 5 mil habitantes. Que todo mundo se conhece lá. Muito legal. Mas a Semana de Arte aqui trazia artistas do país inteiro e artistas que são história. E eu ficava impressionado, porque eu não tinha isso na Unicamp, por exemplo. Então eu falava, o que acontece lá? Né? E vim fazer uma oficina aqui, como aluno recém-formado. Olha que legal que você comentou. O que será que acontece lá naquela cidade? E é uma coisa maluca, Tinha porque isso era um mesmo. empenho de pessoas. Tinha a universidade por trás, tudo isso e tal, mas como é legal salientar da importância das pessoas que constituem os cursos, né? Os professores, tudo isso. A Semana de Arte começou com o interesse de uma professora específica, que é a Carla Araújo, com os alunos do curso de artes, com a vontade de trazer arte contemporânea para a cidade. E eles conseguiam, na época, grandes financiamentos. Eram artistas muito importantes, históricos brasileiros. Assim. Eu fui no recinto de exposições lá, numa única sala tinha Guilde, que é um artista importantíssimo, Iole de Freitas, e que era Iberê Camargo. Tinha um outro artista, não é Iberê Camargo não, que eu fiquei impressionado. Eu falei, como é que isso está aqui? E num espaço como é o recinto de exposição. Entendi. Então tinha um empenho da professora em entrar em contato com as instituições que tinham esses trabalhos e trazer obra de arte de primeiríssima qualidade da história da arte brasileira. Eu fiquei impressionado, porque a gente tem uma galeria na Unicamp, mas com essa potência de evento, com tantos artistas importantes de uma vez só, que você tem intensamente como o Filo, né? É uma conjuntura. Porque, é uma conjuntura. Sabe por quê? No meu entender. Para esses artistas estarem na cidade, aí você vai lá atrás no que é a mão de obra para isso, né? Relacionamento, passagem aérea, hospedagem, transfer, alimentação. Aí quem é que faz toda essa movimentação financeira? Quem é que vai atrás do patrocínio? Sim. É uma conjuntura. Às vezes, o produtor, o artista, ele conhece muito da arte que ele estuda, que ele aplica, mas às vezes ele não consegue fazer a viabilidade econômica. Então, esse momento é um momento em que Londrina tinha e tem que ter o artista que ele está predominantemente focado na arte que ele conhece e vai aplicar, mas no paralelo um produtor que faz isso acontecer. Sim. Porque naquela época, com certeza, para acontecer todos os festivais, houve ótimos produtores que saem o quê? A caça de verbas para tudo quanto é lado, senão não viabiliza. Mas, Marcão, você precisa ouvir as histórias. Porque às vezes tem documentos disso, né? As cartas trocadas. Tem, com certeza. Nós estamos falando pessoas... o quê? 25 anos, 30 anos atrás? Deve ser, porque eu não estava aqui ainda. E eu estou desde 98, é isso? É por aí. Vocês dois já se conheciam? Sim, a gente trabalha. Desde sempre? Eu desde 2001. Eu desde 98. Mas isso que você está falando, eu acho que tem... numa fase específica, e aí houve, nem vou me estender muito, porque houve recentemente um podcast sobre a Nietzsche, sobre aquela estrutura toda. Então, partindo de lá para cá, a gente percebe que nesse momento que eu vivo vislumbrando, estudando, olhando, existia um sistema no qual havia um conjunto de produtores, um conjunto de artistas, uma plateia que consumia e uma estrutura política que fazia a ligação de tudo isso. Entende? Então, talvez num momento tudo coincidiu. E às vezes você tem um desses aspectos bem feito e os outros perdidos. E depois da pandemia, a gente teve esse afastamento, essa diluição. Então, a gente vai estar agora no exercício de reconstruir esse sistema. Uma reconstrução. Em que se tem uma produção, em que se tem artistas compondo as suas obras, produtores dando subsídio para isso, a política acionando o funcionamento disso, e uma plateia que volta a ir ao teatro, a parar no meio da rua para assistir uma peça, a ir até uma sala de exposição, né? Porque a gente não sente falta de coisa que não teve. Você teve alguma coisa, quando isso te é tirado, você passa a sentir falta.
Né? Exato. Então, a relação com a arte fica um pouco nesse lugar. Depois que você experimenta, você quer de novo. Mas antes, talvez não faça falta. Daí essa coisa de formar plateia, de levar Novos vários públicos, novos levar que é uma vários... furar as uma bolhas. constante, né? É o tempo Formação todo. de público é E uma que não constante. deveria ser obrigação do artista que já está alucinado tentando compor a sua obra, mas acaba sendo, né? Porque assim, aí eu tenho que eu tenho que fazer a obra artística, mas eu tenho que me produzir, eu tenho que me preocupar em formar a plateia, eu tenho que buscar o patrocínio, eu tenho que me relacionar com a... É um pouco pesado. Muito pesado. Mas é um modo de fazer, a gente também está se inteirando de tudo, é importante, né, conseguir esses diálogos que você está propondo. Mas eu penso assim, que a gente está nessa fase de reconstrução para conseguir esse sistema de novo, em que está todo mundo engajado em pensar o produto artístico como resultado de uma ação coletiva, pública e que tanto quem faz quanto quem assiste se coloca em xeque, se coloca numa situação A pandemia foi cultural. um rompimento disso? A pandemia, vocês acham? Eu acho que já vinha acho que é sendo anterior. difícil. Acho Vinha que é sendo anterior. difícil. Não, isso que a gente percebe. Foi se desfazendo em tempos que eu me lembre, em termos de patrocínio mesmo, né? Foi diminuindo o tamanho. E o alcance de internacional para sua nacional, das coisas, né? Do Filo, por exemplo. Então, acho que houve isso antes da pandemia. Um pouquinho antes da pandemia. Os novos públicos, e esse também é uma busca que a gente faz constantemente, o novo público é aquele jovem, é um novo público que você tem que tirar ele de casa, independente da idade, né? Vamos começar como se ele fosse um jovem, né? E aí a gente tem uma disputa desigual com a internet, a gente tem uma disputa desigual com cada vez as casas, e nos últimos programas para trás eu acabei comentando assim, que as famílias, elas diziam o seguinte em casa, no bate-papo, a mulher falou assim, não vou cozinhar não, vamos tratar de sair, vamos no teatro, vamos no cinema, porque eu não quero cozinhar em casa não, tá bom, vamos embora. Um dos fatores, tá bom, quanto? 1%, 2%? Mas era um dos fatores. Mas hoje o iFood vai lá, já leva o pratinho, já leva o talher e tal, e fica em casa. O aspecto de segurança também. Mas tá meio inseguro, tal, não vamos sair não, perfeito. A televisão antigamente, preto e branco, era mais ou menos. Hoje, uma de 80 polegadas não custa assim tão caro e você divide em 70 polegadas. Então, a internet veio, trouxe os espetáculos para a televisão, trouxe os condomínios cada vez mais gostosos de ficar. Os clubes quebraram. Por que os clubes quebraram? Não é falta de sociabilidade. Cada condomínio e cada prédio tem um verdadeiro clube dentro de casa. Piscina, no meu tempo, era coisa de rico. Tinha um cara que tinha uma piscina, a vila inteira ia na piscina do cara. Hoje, uma piscina não está tão cara assim, não é verdade? Então, são fatores que todos eles somados aos poucos faz esse um pouquinho de afastamento. Isso é minha visão que eu estou na rua constantemente vendo isso. Eu penso que agora vocês têm também um trabalho muito grande para que essa nova geração, esses jovens, possam dizer o seguinte, só um minutinho, dá um tempinho aqui no celular, vamos junto para assistir. Eu fiquei feliz de ver espetáculos no Ouro Verde, esses últimos, e fila que dobrava o quarteirão, né, João? Fila que dobrava o quarteirão. É só ter qualidade, pessoal, saber como se apresentar. Nós nos vimos em vários desses por aí. E eu percebo assim, que tal esse esforço realmente? Porque vocês têm razão. Teve uma efervescência. Penso que um pouquinho antes da pandemia, mas a pandemia acabou fazendo com que o próprio patrocinador dissesse, olha, então vamos investir na saúde, né? Vamos investir na segurança. Calma, que agora a gente tem que cuidar até da saúde mental. Está faltando arte e cultura para a saúde mental. Qual a relação de arte com saúde, né? Saúde mental, total. Emocional. Emocional, né? Toda. Onde é que você... Tem gente que eu percebo que, às vezes, tem uma ação num palco ou num espetáculo qualquer, daqui a pouco aquela pessoa começa a chorar. Cara, aquilo é uma válvula. Ela precisava chorar em algum momento. Às vezes faz 1 mês, 1 ano, 2 anos. Ela vê aquilo e chora. Eu falo, não está chorando por causa da obra não, viu? E isso aí foi só o estupinzinho, hein? Sim. Então, quantos estupins estão todos eles aí, não é verdade, que precisam, né? Porque eu acho que até pegando o gancho do que você está falando, eu fico pensando o seguinte, né? É uma percepção minha também. Qual o custo de todo esse cenário que você pôs para a gente pensar? Então, o que é isso de mudar para o condomínio? O que é isso de ficar fechado no condomínio? O que é isso de não ter clube? Tem um custo. Fica mais no computador, né? Então, por exemplo, no celular, é assim, está dado, é assim a realidade, é verdade. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente recebe, como você viu aí, essa pessoa chorando, quando a gente recebe público para fazer mediação com arte contemporânea na divisão de artes plásticas, como é muito comum artistas tratarem de biografia, artistas contemporâneos, isso acontece muito, a gente vai falar de biografia inevitavelmente, autobiografia inevitavelmente. Então, o sujeito vai falar da vida dele, inevitavelmente, falando sobre o artista que ele está vendo. E aí vem histórias que a gente nunca imagina. Então, eu acho que, às vezes, também a gente subestima esse público. Inclusive adolescentes. Tem lá, às vezes, a gente recebe professores que imaginam que os adolescentes sejam assim, e define. E tem tal comportamento, então eles vão se comportar dessa maneira. Pré-definidos.
pré-define comportamento, como eles devem se comportar dentro do espaço, o que eles devem fazer. E os adolescentes ultrapassam em muito esses limites impostos. Eles têm assuntos e prestam atenção em muitas coisas. Talvez não tenham condições de manipular isso e constituir, sei lá, um futuro definido, mas eles têm um senso de presença crítica, observações de mundo sobre a vida deles, que é impressionante. Discussões sobre feminismo entre meninas de 13 e meninos de 13, e a garota dando aula sobre isso para um carinha que se achava bacana. Assim, não, o que você está falando não tem nada a ver. Você é um babaca, controlador, machista. E isso é uma garota falando para um garoto, num ambiente de acolhida. Então não é uma briga, né, necessariamente. Sim. Mas eles têm consciência, eles passam por situações das mais interessantes, das mais pesadas, e eles partilham. Uma coisa que eu acho que é legal do jovem, das gerações mais jovens, eles falam. Talvez a gente queira impedir porque não quer ouvir a gravidade do que a gente está vivendo. Mas às vezes eles contam, assim, eles colocam na mesa. Olha só, professores, o que vocês estão revelando. Olha o que vocês estão revelando. Vocês nosso material de trabalho, praticamente. Sabe? Não é? É o cotidiano, né? É o cotidiano, que vão ali, várias experiências, passam por vocês, vários Danilos, Aguinaldos, que vêm de realidades diferentes, pela arte, pela cultura, pela dança, não é? Às vezes oprimidos, não é? E aí os opressores, às vezes estão em casa, são os amigos, são os parentes, e aí vocês, além de tudo ser professores, psicólogos, né? Atentos, né? O ouvido muito atento, e é verdade, porque os livros estão aí escritos às vezes há 20, 30 anos, com análises passadas, e o professor abre um livro que tem 20 anos de experiência, tem que encostar o livro e falar, calma que eu quero dar uma olhadinha, o que é que essa massa tem para me dizer agora. O menino de 10, 11 anos está discutindo o homem vitruviano. Ele discute o homem vitruviano. Se você, professor, não estiver preparado, ele te dá um balão, porque a mente dele está clara, ele tem as redes sociais, ele só não tem experiência, mas ele tem conhecimento. Não tem experiência, não é? Mas eu percebo que cada vez mais, voltando ao nosso assunto das artes aqui, a comemoração dos 55 anos da UEL, olha a importância que a universidade tem. Porque passam pela mão de vocês esses alunos oriundos de várias experiências que daqui 5, 10, 15 anos vai estar te atendendo como médico, como engenheiro, como arquiteto, como dançarino, não é? Essa experiência, esse relato, né, que o Danilo traz é bastante significativo porque... E pegando o que você fala do valor da universidade, né? É um espaço de cuidado e reflexão profunda sobre as coisas. É com tempo e com cuidado que a gente aborda os assuntos. A quantidade de estudantes, a gente conversa de um por um, a gente busca o entendimento. É um exercício contínuo de compreensão que você não vai ter em outro espaço, entende? Eu conheço grandes artistas, não precisa fazer uma universidade de artes para ser um grande artista, definitivamente não. Mas existe um tipo de reflexão, de abordagem, de cuidado com a arte que está acontecendo ali. Sabe? Então principalmente a arte, da maneira como eu acredito que a gente pensa aqui, ela é um olhar profundo, uma leitura profunda da vida. E uma perspectiva crítica da experiência da sociedade, de estar no mundo. E são dois aspectos que a gente precisa se aprofundar em nós mesmos, né? O principal trabalho do artista é sobre si mesmo, porque se eu não me entendo, se eu não me conheço, não vou para lugar nenhum. Então, o fundamento, né, teórico mesmo, o artista o trabalho maior do artista é sobre si mesmo e as suas relações com todos os elementos que compõem a vida e a vida em grupo, a vida em sociedade, a vida com o outro, pressupondo a existência das outras pessoas com possibilidade. E aí você tem essa construção, né? Que você pode pertencer a um grupo de teatro e fazer peças e apresentar, é uma história. Agora, essa visão profunda, essa leitura aprofundada da vida que parte de si mesma, é um caminho dessa estética, né? desse artista. E essa possibilidade de olhar para si, né? E de se colocar no mundo. Sabe uma coisa que eu acho super legal, Aguinaldo? Que é, nesse olhar para si, ele se localiza na história. Porque mais gente fez isso na história, outros artistas fizeram isso. Quando eu percebo meu aluno lá no segundo, eu dou aula no terceiro ano de pintura. Quando eu percebo que ele se sente aparentado de um artista importante da história, fala, olha,
Quando você vai estudar, o cara se colocou na mesma situação que você, são questões que ele se colocou. E aí o sujeito percebe, não assim, né, nessa história de eu olho um artista distante, muito famoso, e porque não tem a ver com fama, né? Tem a ver com isso, dessa preocupação de fazer com que o trabalho, o objeto artístico, se torne uma espécie de documento de uma situação toda que inclui esse sujeito. Então, um contexto histórico, tudo isso. Quando eu percebo um aluno de terceiro ano se localizando na história da arte, é encantador. Entendi. Porque é como se ele encontrasse uma espécie de parceiro, Entendi. amigo, que está na história da arte. Olha que legal. no Esse recorte é livro. interessante. Eu percebo. É Exato. muito interessante. Você se identifica de alguma forma com aquele sofrimento, né? Com aquele momento, E mesmo com aquele com a produção, sentimento. com a preocupação estética. Fala, Estética. olha, ele está pensando cor a partir, sei lá, vamos pensar um Van Gogh. Ele está pensando cor a partir desses objetos mais ordinários, o girassol, o sapato dele, o quartinho dele, e com essa intensidade se localizou na história. Então, o meu sapato faz sentido? Fala, sim, se você olhar com essa intensidade, produzir, entender a importância dessa entrega e simplicidade, tentar transformar isso em alguma coisa que possa ficar como documento de uma existência, poderia falar um palavrão aqui, né? Porque é muito legal. É muito, muito legal. Eu comecei a gostar de arte quando eu comecei a descobrir, quando as pessoas disseram, ó, tá vendo essa fase dele? Ele estava apaixonado. Ah, agora aqui, olha, morreu a esposa. Você tá brincando? Aquele foi a loucura. Ah, a partir disso, e eu me lembro de ser muito menino, eu percebi que não era tudo igual. Não é? Sim, eu fui me identificando com no momento aqueles que tomavam muito absinto, né? Aqueles que tomavam muito absinto, eu falei, esse tomava muito absinto, eu via nas loucuras. Então é uma boa aula, professor. A identificação dos alunos, né, nesses recortes todos. E a história é para isso, né? A história é pra gente fazê-la viva, né? Ela não é uma coisa posta num armário para eu olhar só como um objeto, né? Ela tem que dar um exemplo. reverberar energia no momento presente, né? Tô com medo de falar errado, mas é o Monet que pintou a mesma ponte em várias épocas do ano. O Monet. Eu uma vez estava numa exposição e eu Fez vi... um jardim com essa ponte, E aí, né? aí eu falei, ué, mas se é a mesma coisa, porque tá de outra cor, é outra época do ano. Mas não, era outra época da vida dele, ele já não via as coisas do mesmo jeito. Aí eu fiquei... legal, né? Pintor que eu vou estudar. Daí eu fiquei... Porque eu penso um pouco assim, eu tenho uma arte de trabalho, de trampo mesmo, né? Mas eu tenho umas artes de curiosidade, de eleição. Artes visuais, eu não sei nada. Mas eu acompanho, tipo... Sabe? Eu já fiz investimento de ir para um país para ver um quadro, sabe? E eu sou uma pessoa bem pobrinha, tá? É assim, é esforço mesmo, né? De dinheiro, bem pobrinho. Bem financeiro, você diz. A trajetória aqui foi dura. Mas assim, eu já fiz uma lista de quadros que eu ia visitar. Eu tenho um quadro que eu quero visitar. O Ciprestes do Van Gogh, que foi era a capa do meu livro de educação artística da sexta série. Eu falei, um dia eu vou ver esse quadro. Sensacional. O encontro é emocionante, não é? Chorou? O quê? Quando eu vi a persistência da memória do Salvador Dali, que é desse Salvador Dali. Salvador Dali no MoMA, em Nova York, eu chorava, falei, ninguém me conhece aqui, vou chorar. Chorei horas na frente do quadro, porque é o Salvador Dali, eu cheguei aqui, eu saí da Rua Leonor Assis, não tinha asfalto, na minha rua. Mas é disso que a gente está falando. Eu tô no MoMA. Te localiza. Eu tô no Museu de Nova York. Agora já descobrimos, era MoMA. E era Salvador Dali? Esse que eu chorei. Não, mas eu chorei em outros. Eu chorei na Frida Kahlo, chorei no Van Gogh. Sensacional. Já me entreguei que sou canceriano, né? Não, mas olha, nós estamos terminando o primeiro bloco, né? Muito rápido, com muito contexto, mas principalmente, que a gente deixa aqui a lembrança desse primeiro bloco do seguinte: sensações, sentimentos, percepções, uma pílula para cada um de vocês que estão ouvindo e assistindo o que é a construção que a gente tem sobre a arte, a cultura, a dança, né, na vida de todos nós. Olha como é importante. Gostei muito desse nosso primeiro bate-papo, porque verdadeiramente é apenas o quê? Uma gotinha no oceano, mas ela é válida. Então, para você que está nos assistindo, nos ouvindo, preste atenção. O artista vive exatamente para isso. Não é só aplauso, não. É pesquisa, reconhecimento e a importância de a gente voltar a ter uma Londrina que respeita tudo isso. Não sai daí, a gente já volta com Vander de Lara Proença, Danilo Villa e Aguinaldo de Souza. Não sai daí, a gente já volta. Muito bem, estamos de volta com o podcast a respeito da comemoração aos 55 anos da UEL e hoje nós estamos falando sobre as artes na Universidade Estadual de Londrina com Vander de Lara Proença, o Danilo Villa e o Aguinaldo de Souza. Professor Vander,
É importante a gente, agora, nesse momento, começar a fazer aquelas perguntas assim. Vamos entender verdadeiramente o que são as artes na universidade. Correto. Né? Não, eu acho que é muito oportuno esse momento para a gente entender, né? Quem está nos acompanhando também, saber, quando a gente fala de artes cênicas, artes plásticas, quais as diferenças que existem no curso, nessas duas áreas, como que é o dia a dia de um estudante dentro desses cursos, o que eles estudam, eles participam de práticas, tem estágios, tem atividade de extensão com a comunidade, só para quem sabe está pensando aí em seguir por esse caminho, fazer essa aproximação da universidade, pudesse retratar um pouquinho para a gente sobre o cotidiano dos dois cursos, das duas áreas, né? Bom, os cursos da universidade, de modo geral, né, como o senhor também sabe, eles seguem ensino, pesquisa e extensão, né? Então, o contato com os alunos, com os estudantes, é 30% da ação da universidade, que é uma das coisas mais importantes. Boa pergunta para a gente poder... porque, por exemplo, a parte do ensino é a que a gente mais reconhece e mais vê, mas existe a parte de pesquisa, que é onde novos conhecimentos são produzidos, e a parte de extensão, que é essa busca de relação com a comunidade, indo e vindo, trocando, né? Se você pensar os hospitais, se você pensar a Casa de Cultura, são lugares da universidade que se encontram diretamente com a sociedade. O Teatro Verde, né? Ou assistência jurídica, são extensões. 30. Mais ou menos. Mais ou menos isso. Então, assim, a gente visualiza mais a parte do ensino, porque tem um vestibular, quer colocar os filhos para estudar lá, etc. Mas esse é mais ou menos 1/3 da potência, entende? Porque a gente pesquisa para revisar o conhecimento anterior, atualizá-lo, enfrentar a realidade atual e pensar a arte do futuro. Eu falo com os meus alunos, eu sou uma pessoa do século XX, eu tenho estudado teatro a vida inteira, mas vocês têm que me derrubar. O século XXI das artes, vocês que vão fazer. O meu deu, vou até aqui. E a coisa do ensino, eu ensino o que está pronto e questiono o que está pronto. O novo, vocês vão fazer, meu amor, né? É tarefa disso, esse estímulo. Então, por isso também a valorização da universidade pública, porque ela tem esse critério, esse espaço para pesquisar. O que não existe precisa ser descoberto, construído, achado. Se você ficar, sei lá, como um colégio particular que fica ensinando a cultura que já existe para que a pessoa se aproprie dela e seja boa nisso, tem uma profissão, é um lugar. Mas e amanhã? Eu preciso de um tratamento novo, eu preciso de uma arte nova, eu preciso de uma história relida, reescrita. Concordo. Então, o apoio à universidade é fundamentalmente pelo o reconhecimento do conteúdo do que já existe, mas a proposta de futuro do que acontecerá depende do que a gente está pesquisando, né? E assim na arte também. Então, os nossos cursos, né? A gente é do Centro de Educação, Comunicação e Artes. Os nossos cursos têm esses 3 perfis, né? Até porque eu e o Danilo trabalhamos no órgão suplementar, né? Que é a Casa de Cultura, que faz parte de sair da universidade e se encontrar com a população, as divisões, né? Mas esse tripé da existência da universidade é a base de tudo. E às vezes, muito legal eu poder falar isso aqui pela vasta audiência, né? Sim. Porque as pessoas muitas vezes acham que é uma escola. Sim. E o nosso trabalho diário com os estudantes é uma parte do nosso trabalho, entende? A gente já publicou livros que vislumbram outros conhecimentos. O Danilo já publicou, eu já publiquei, né? Percebendo novas questões com relação à área, né? Então, às vezes, tem até atrito, às vezes. Isso está desconhecido, isso é diferente. Sim, a gente está cavucando para achar novas coisas. A gente como arqueólogos, fuçando coisas que não existem, que não foram achadas ainda e talvez propondo, sabe? Eu tenho sempre, quando eu tô falando disso, eu lembro que eu era criancinha e passava propaganda do filme 2001, Odisseia no Espaço. Eu morri de medo aqui. 2025, né? Mas o que acontece? Eu não entendia nada. Passava silêncio, assim, né? falava Zaratustra, a música, passava aquela coisa em silêncio e eu assim, a gente vai pro espaço. A arte já estava propondo, ela estava avisando que isso vai Quando caiu o osso, então, em câmera lenta, eu não entendia nada. Não, pequeno, né? Mas você percebe que algum artista pensou essa Odisseia no espaço, que tá todo mundo correndo atrás? Né? Então, eu tô aqui, a gente tá lá na sala de trabalho, pensando alguma coisa, agora de 3001, talvez, a Odisseia no espaço, entende? Então, você precisa dessas pessoas
que tem como apoio da existência a imaginação e não só o trabalho e o descanso, sabe? A gente trabalha muito, descansa pouco. Mas assim, os artistas têm esse espaço da imaginação como uma base, entendeu? Que é um pouco que diferencia as áreas, né? Acho que todas as áreas são importantes. E a nossa importância talvez seja isso. Vislumbrar um futuro possível, não ou um futuro imaginado mesmo. E às vezes dá para correr atrás, sabe? Mas a Odisseia não veio. Ainda. O curso de artes plásticas é uma licenciatura, né? Então, nesse sentido do que os alunos vão ver, eles vão ter isso, né? Tem a parte de estágios lá, residências, inclusive pedagógicas, projetos de extensão, tudo isso o aluno vai passar por lá. E com uma grande parte também de atividades práticas, que é uma característica do curso aqui. Porque os alunos, no final das contas, no TCC, que é o trabalho de conclusão de curso, é muito comum aparecer na pesquisa deles, mesmo se eles vão para a área de educação ou para a área de história e crítica, que também faz parte do currículo, eles desenvolverem um trabalho prático, porque passaram por isso. Então é comum os alunos fazerem desenhos nas linguagens, instalação, e eu acho isso interessantíssimo daqui. Porque eu costumo falar para os meus alunos em aula, é uma coisa meio, parece pesada até, mas assim, olha, a importância do objeto é porque nós não vamos estar aqui. Então, que se leia através do objeto, e o nosso objeto é o objeto artístico. Então, se a gente pensar, eu adoro fazer essa coisa com os alunos, né? Para a existência do objeto, é necessário o espaço do ateliê. Então, a gente vai ter que ter ateliês. Para a existência do objeto, é necessário uma galeria que mantenha isso exposto. Então, é necessário ter galeria. Eu sou uma pessoa muito despreocupada no sentido de que, às vezes, tem uma ideia de que a gente precisa ter público o tempo todo para tudo. Eu não sou essa pessoa. Assim, é necessário que a sociedade entenda a necessidade da existência disso, do espaço para obra de arte, para que a pessoa tenha experiências singulares. Não é nas grandes multidões toda vez. Às vezes é 1 a 1. Na visita, 1 a 1 vai sentir coisas. E a gente quer planificar, todo mundo vai ver a mesma coisa. Isso não existe em arte, não existe, simplesmente não existe. Claro que pode ser coletiva a experiência, mas uma parte da experiência é individualizada. E para valorizar isso, a partir do objeto, eu gosto de fazer essa ideia. Assim, precisa de pessoas, de uma arquitetura, de instituição, de investimento, para que a gente tenha isso. Quando me falam assim, nossa, eu vi uma exposição incrível, uma conversa com o vice-reitor, né? Em Praga, que coisa mais linda que eu vi lá e tal. E eu perguntei para ele, você teve a curiosidade de ver como é que se mantém esse espaço? Porque você teve essa experiência de público, né? Você foi lá e viu uma exposição maravilhosa. Como é que é? Qual é o investimento? Quais são as instituições conectadas com isso? Exato. Para que isso se mantenha. Gestão. E a gente ter, por exemplo, as divisões de artes plásticas e de cênicas, música e cinema. Na universidade, é por conta disso. Tem gente preocupada com a manutenção de todo esse mapa que eu estou traçando aqui, a gestão, que passa pela graduação. Porque os alunos que vão lá ser nosso estagiário, entender com essa grandeza que a gente está propondo aqui o que é a profissão dele, todas essas experiências, quem passa por lá com o Aguinaldo, com certeza tem uma experiência diferenciada, se só fizer o curso, quando vai trabalhar na divisão de artes cênicas. A mesma coisa comigo. Eu tenho aluno fazendo mestrado em Paris, eu tenho aluno fazendo doutorado em Florianópolis, que agora voltou como professor, eu tenho aluno no mundo, porque desmistifica, de certa forma, não é obra de arte, meu Deus do céu, o talento, que coisa maravilhosa, e se sente dentro da sociedade a importância do trabalho desmistificado. É trabalho, como disse o Aguinaldo no começo, eu preciso constituir uma carreira, e ela é constituída de esforço, relações, formação, se entendendo no mundo como artista. Sai do lugar do talento, sabe? Sem tirar o romantismo. Mas só o romantismo não paga as contas. Então é necessário ter uma gestão, um entendimento de que aquele profissional, seja ele A ou B, naquilo que ele escolher, que ele precisa se sustentar com aquilo. Né? Obviamente, o Estado precisa ajudar, os projetos precisam estar aí para serem, né, conquistados, mas também o profissional, porque senão todas as vezes a gente brinca, olha, esse aqui, o Van Gogh, morreu pobre, morreu não sei o quê. Aquele ali, esse aqui foi um pouco mais inteligente, né? O Picasso foi um cara mais inteligente. Picasso já tinha suas obras de arte já eram vendidas, né? Ele só perdeu muito dinheiro com um montão de esposa que ele tinha, aqueles rolos todos que ele tinha, tal. E parece que era uma pessoa insuportável. Não é? A filha dele não fala dele, já viu isso? Exatamente. Picasso, cara era muito chato. Ele devia ser Olha, bem eu difícil. sou Ele era bem trabalho difícil. um monte, mas também foi muito pobre.
Isso já Os legais morrem pobres. tá bem certo. Os legais Tá morrem bem tranquilo pobres. na minha, tá bem tranquilo na minha Então, experiência. na experiência de vocês dois como professores, também nos bancos escolares, no bom sentido, na academia, a gestão, né? Sim. A participação dessa pessoa entendendo o que ela está produzindo e que ela vai ter que ganhar dinheiro com aquilo para sobreviver. Não é verdade? Tem a gente tem uma perspectiva, o curso de Artes e Ciências da UEL é bastante diferenciado no sentido de... Tem uma coisa que eu acho muito importante, que eu acho legal, eu defendo, que a gente não tem prova de aptidão. Eu acho que eu sou capaz de ensinar teatro para qualquer pessoa que estiver a fim de aprender e se apresentar diante de mim. É uma coisa que a gente tem lá no curso. A gente de vez em quando para discutir isso de novo. Você vai ter uma prova de aptidão ou não. Mas até hoje a gente não colocou. Outras questões seriam, eu preciso saber... O que eu quero dizer? Eu quero cobrar só o que foi oferecido no ensino médio. Eu vou cobrar uma coisa que ele nunca teve acesso. Mas num jogo de experiências, a aptidão dele aflora mais durante o curso. E a gente tem muita gente trabalhando... Se você pesquisar no estado de São Paulo e no Paraná, gente de SESI e SESC que trabalham com iluminação cênica, são os nossos atores, bacharéis em artes cênicas que trabalham com iluminação. A gente tem gente que é diretor, acabou de ter um ex-aluno nosso que ganhou o Jabuti, porque escreveu uma proposta de teatro para pessoas que não têm visão, uma perspectiva que ele desenvolveu no mestrado dele na Unicamp e continuou depois. Então, assim, eu acho que tem uma coisa da UEL também. Eu acho que ser afastado, sabe? E ser numa cidade que é grande, mas não é tão grande, eu consigo fazer 3 coisas no mesmo dia. Se eu estou em São Paulo, é uma por dia. Entende? Eu consigo fazer um ensaio de manhã, uma entrevista à tarde e saio daqui, vou para outro lugar e dá tempo de fazer coisas. Verdade, né? é verdade. Em Londrina, então, eu acho que... E você que é uma pessoa que não é nem acelerada, né? Não, falo devagar. Meu Deus do céu! Calma, não marquei sim pro compromisso, né, no dia. Mas assim, eu acho que tem essa possibilidade. E aí o nosso curso tem tem a disciplina de direção extremamente bem trabalhada, a disciplina de iluminação muito bem trabalhada, a de interpretação também, que isso que o professor perguntou, né? Desse currículo, né? Uhum. Então tem o embasamento teórico, mas as práticas são pelo menos em 3 vertentes. Uhum. E a pessoa vai se encontrando, tem gente que consegue trabalhar com tudo, né? Que dirige, atua e ilumina espetáculo e faz negócio. Trabalhando. Então, eu só não consegui essa parte. Eu vou fazer um curso, eu preciso também não pode saber tudo, né? Mas é verdade. Você acabou de dar uma boa deixa dessa, né? Produtores, por que não entender, não é verdade? De financiamentos, de editais. Eu confesso também, como secretário, hoje, eu peno um monte, porque são várias linhas de créditos, algumas você tem que viajar, outras você tem que... É muita novidade. Então, você tem que... Várias linhas de créditos, algumas podem, outras não podem. Outras são complexas para você entender. E eu penso, como professores, não é? Salientar para esses novos alunos em que, além deles estudarem, eles também saberão como conquistar o mundo lá fora com tecnologia. Não é verdade? Né? Precisa vender, né? Precisa saber como fazer negócio. Não é, Wander? Isso mesmo. Legal. Não é? Bacana, muito jóia. E saber do dia a dia, né? Como que é o cotidiano, né, do curso, como que os estudantes vivenciam. Pelo que vocês relataram, são atividades intensas durante o curso. Práticas, a interação com a comunidade, com as escolas. É isso, né? O estudante tem uma conexão muito intensa com... A gente vai cavando oportunidades, né? Tentando criar espaços. Uhum. E a gente está falando, e eu prefiro também falar das coisas boas. Claro. Tá falando, né? Claro. Mas para tudo tem um outro entrave, uma pequena dificuldade que a gente vai superando com essa empolgação que você está vendo, né? Mas é que viver é difícil, né? Não é só fazer teatro que é difícil. tá em pé já é difícil, né? Então, não é? Então nós estamos lidando bem aí com o que está aparecendo. Muito bem, amigos, nós estamos saindo para mais um breve intervalo comercial. A gente já volta com um bate-papo a respeito das artes na Universidade Estadual de Londrina com Wander de Lara Proença, Danilo Villa
e o Aguinaldo de Souza. Não saia daí. No primeiro bloco a gente identificou um pouquinho mais o porquê que esses professores e essas pessoas tiveram, né, esse empenho, essa dedicação e por que eles vieram para cá. Londrina os conquistou, de alguma forma. Os conquistou pela passividade, pelo teatro, pela cultura, pelas amizades, pelas pessoas, porque ninguém fica numa cidade se você tiver, no mínimo, pessoas que te acolham e digam, não, fica tranquilo aqui que a gente vai caminhar juntos. Então, uma cidade acolhedora. E agora, nesse segundo bloco, nós descobrimos um pouco mais a respeito de como são os cursos, né? Para você que está nos ouvindo e nos assistindo, tem essa oportunidade de, pelo menos, aqui, a gente deixar você, assim, com vontade de descobrir como é que faz para você ingressar. E ingressando, tem o interesse das artes dentro da Universidade Estadual de Londrina. Não sai daí, a gente já volta. Muito bem, estamos de volta com muita história, mas eu percebo que a individualidade, se for respeitada, nós teremos um futuro melhor. O coletivo é importante? Sim. Quem é que não gosta de um coletivo para bater palma, não é? Para conquistar situações, não é? Fazer parte de um movimento, né? Nós somos coletivos também, mas a individualidade. Eu gostei dos três professores que comentaram a respeito de que olhar para cada indivíduo, né? Porque às vezes você passa um ensinamento na sala de aula para 30, 40, 50, mas às vezes se você for naquele menino, naquela menina que vieram de uma realidade financeira ou, né, de uma etnia diferente, você vai conquistar nele, às vezes, um grande ator, atriz, não é verdade? Um grande empresário, mas porque você deu um pouquinho mais de atenção. E professores, pode ter certeza, o que vocês comentam hoje em sala de aula leva-se para sempre. Eu, dona Firoco, foi minha professora de matemática. Eu era ruim de matemática, eu sentava no fundo, era o cara do fundão. Aí eu ia ruim nas provas, mas eu ia muito mal em matemática, e aí um dia minha avó falou para mim, dona Firoco. E a dona Firoco, eu lembro dela até hoje, olha que faz tempo, eu tinha cabelo naquela época. Dona Firoco foi minha professora de matemática e me ensinou a vida. Me ensinou para a vida, entendeu? Uma professora lá atrás. Então, a todos os professores, o meu grande reconhecimento. E por falar em professores, como que é o dia a dia de vocês, hein? Danilo, Vander, Aguinaldo, como que é o dia a dia de vocês? Aí levanta cedo, vai para lá e fala, vem que eu vou ensinar tudo isso para vocês. Hã? Fácil assim ou não? Fácil não. Eu estou na divisão de artes cênicas nesse momento, né? É uma trajetória... Eu estou com 24 anos de universidade já, né? Pareço novinho? Não. 24 anos que eu estou dando aula no curso e agora, depois de 24 anos, eu cheguei nesse lugar, né? Da divisão de artes cênicas que eu estou tentando colaborar bastante, né? Mas a gente falou há pouco, né? De movimentos de descentralização, de movimentos como que a arte dialoga com a cidade, a universidade tem seus projetos de extensão, a DAC é um órgão que atende a atividades de estudantes abertas ao público. Então, nesse íntere, a gente vem estudando formas de se encontrar com as pessoas, né? Aí, de novo, a gente... tempo depois da pandemia, né, as pessoas saíram do centro, e tem essa coisa da violência, tem essa coisa da vida toda, uma urgência, e fica difícil, né, das famílias, das escolas, das pessoas colocarem a arte ou a visita ao espaço artístico como prioridade. Então a gente precisa começar a conquistar essa relação novamente, né? E aí a gente está fazendo movimentos nesse sentido. Né? Falamos de individualidade e de diferença agora há pouco, né? E aí eu acho que o espaço da arte, ele tem essa prerrogativa, né? De pensar o indivíduo como singularidade. O Danilo falou agora há pouco de singularidade, né? Como é que eu vou conseguir que cada pessoa tenha essa experiência que eu tive, olhar para um quadro e falar, ver o filme da sua vida, se emocionar e saber que isso é importante, que eu quero passar adiante essa possibilidade, né? Se abrindo e trazendo as pessoas para o jogo, né? Então, quando eu cheguei na DAC, os muros eram sem graça, a fachada verde parecia um setor de um hospital. E aí eu falei, gente, vamos tentar, né? Não sei se vocês passam lá, agora tem bastante... Vida. A gente fez você falou de batalha de rima, né? A gente promoveu uma batalha de rima, convidamos as pessoas, os grafiteiros da cidade, para fazer essa batalha, e eu falei, os muros são de vocês. E eles fizeram um projeto.
E assim, eu não tinha dinheiro. Falei, não tenho dinheiro, mas eu tenho um muro. Entendeu? Vocês querem? Tem muro e a vontade. Vamos fazer um jogo? Daí a gente fez uma celebração, uma batalha de rimas no estacionamento, que enriqueceu um pouco o olhar, a visão ali no centro, né? E aí a gente foi abrindo espaço, né? Tem 4 grupos da cidade, são da cidade agora, passaram pela UEL, se encontraram com a UEL em algum momento e montaram grupos. Eles estão fazendo residência. Eu inventei esse conceito, a gente não está tentando registrar como grupo de extensão, projeto de extensão. Eles estão morando lá artisticamente. Então, o espaço para ensaiar, 4 grupos estão ensaiando, porque o grande abacaxi de uma companhia de teatro é o lugar, o espaço, né? Onde vai ensaiar onde? Né? Você deu um jeitinho. Eu já ensaiei na concha acústica quando não tinha sala. Então, e no palco ali do lago, eu ensaiei muito lá, né? Aí, lembrando disso, eu ofereci alguns horários que não atrapalham a produção da UEL, o trabalho da UEL, para esses grupos, né? Fazerem lá. Com a devolutiva de que eles estreiam o espetáculo deles de graça na DAC. Tá aprendendo a fazer negócio? Legal, hein? Gostei. Vou então, muito! Eles estreiam de graça na DAC, oferecendo espetáculo para a população, e eles ensaiam lá num horário por semana. 4 grupos? Gratuitamente, 4 grupos, 4 companhias da cidade. Aí começamos um projeto de extensão com núcleo de produção, que eles vão acolher os grupos que vêm profissionais que vão se apresentar, eles vão estudar como faz o atendimento do grupo, o atendimento do camarim, o atendimento dos recursos de iluminação, tudo com orientação dos professores, sabe? Movimento, né, aprendendo, mas absolutamente conectado com o aprendizado dos estudantes, que o Danilo também falou agora há pouco. Né? Eles têm uma experiência semiprofissional, profissional, enquanto está fazendo a graduação, saem bastante preparados. Sabe? Então, temos isso, montamos 3 mostras. Ai, desculpa, estou me esticando, mas Mostra Nietzsche Jacon foi uma criação da DAC, mostra didática de Nietzsche Jacon, até porque a gente são grupos de estudantes e estudantes, gente que estudou com ela ou que estudou com alunos dela, que vêm e se apresentam nessa mostra, também para evitar o esquecimento, o apagamento das imagens, das coisas. Eu fui lá no Ouro Verde aquele dia. Sim, então, aquele é um exercício de manter a memória, de não deixar as coisas apagarem, né? E que eu acho que é uma função da gente também. Sim. Aí, esses grupos... tem uma ideia muito cafona que eu adorei, que é a Mostra Andorinhas. Os alunos que foram embora voltam. Aí eles voltam. Andorinha! Em setembro vai ter a Mostra Andorinhas. Eles voltam para se apresentar na DAC. As andorinhas voltaram? Eu coloco a música na abertura. Nesse nível. A palavra cafona. Tava aí. É mas muito eu legal. sou extremamente cafona, sensível. Então tem a Mostra Andorinhas. E a outra, que é a minha paixão, que é o Sankofa. Essa palavra eu descobri pesquisando, mas a África que nos habita. Sankofa é um pássaro que olha para a ancestralidade o tempo todo. Aí é o símbolo dessa mostra, que são artistas negros da cidade se apresentando na DAC no Ouro Verde no mês de novembro. Estamos sem dinheiro, estamos batalhando, mas estamos nos aquilombando, né? Montando um quilombo dessas pessoas para poder frequentar a DAC em novembro. Já estamos marcando reuniões e tal. Acho só assim, faz parte do espírito artístico desse espaço e do olhar que a universidade tem para a cultura atual, né? O resgate da história pela Nietzsche, o apoio para os grupos recém-formados que estão ainda sem campo, né? Nas andorinhas. As andorinhas? E a recepção da comunidade negra no mês de novembro na África que nos habita. E 2 eventos que acolhem a comunidade da Ballroom, né? Que é a diversidade LGBT. A gente também ainda não tem um movimento grande na DAC, mas eu estou tentando criar condições para acolher melhor as pessoas, porque não dá para fazer tudo, mas aos pouquinhos a gente vai fazendo. Acolhimento. Acolhimento, né? Vocês foram acolhidos. O acolhimento, às vezes o que precisa é apenas o acolhimento. Né? Eu percebi também uma Londrina que precisa ter um olhar para os imigrantes. Né? Sim, os imigrantes me chamaram a atenção, sim. E de várias etnias, uma delas eu estou bem compenetrado a auxiliar, que são os africanos. Né? Nós Tem temos uma Londrina... professora do nosso departamento que está fazendo uma pesquisa com refugiados, que ela vai defender agora, e ela está fazendo, a Laura Carla Frank, ela está fazendo um movimento muito interessante com os refugiados, a partir de performances, situações cênicas, dramáticas, estudo teatral, a partir do referencial do teatro, ela está organizando um movimento de acolhimento
de relação entre eles, montando cenas. Eu não sei falar muito porque ela não defendeu ainda, mas eu percebo que isso também está se aproximando ali São no curso de artes cênicas. 11 etnias africanas em Londrina, 11 etnias, né? Eu os levei há pouco tempo atrás, 7 etnias, 20 africanos, para pela primeira vez na Usuel assistir uma orquestra sinfônica. Foi sensacional. Sensacional. Eles nunca tinham tido essa oportunidade em Londrina. Então essas bolhas eu estou furando para levá-los sempre em lugares diferentes um pouquinho, né? Para que os africanos, para que esses migrantes conheçam a cidade de Londrina e que a gente tenha um respeito por tudo isso. Logo, logo, estou trazendo um festival africano de São Paulo para cá para poder fazer um grande evento. Olha eu fazendo negócio. Vamos articular com o meu movimento. Vamos! A África que nos habita em novembro. Que tal? Vamos? Não é? Vamos. Arrumei parcerias também. A ideia é essa. Nós coabitamos. Não é? Nós temos que entender a religião, gastronomia, tradições, costumes e o respeito. Essa é uma cidade plural. Não é? Então, eu sei que tem mais imigrantes na cidade, mas os africanos é porque eu conheci o Odavias Bibiano, né? É um advogado e um cara muito esclarecido que eu comentei com ele. Falou, olha, então, desta forma a gente consegue entender o que está acontecendo com todos os outros imigrantes, porque às vezes eles se refugiam, eles ficam quietinhos, ficam com medo, são reprimidos. E é interessante esticar a mão numa cidade, né? Trazer isso para perto. E muito importante, né, Marcão? Isso é uma parte que você está dizendo, porque Londrina nasceu com essa diversidade só étnica, 30, né? 32, grupos 33, que aqui estavam, não é? fora as populações indígenas que estavam por aqui. Então, uma das marcas da identidade de Londrina é exatamente essa diversidade, esse acolhimento, assim, né? Nascemos assim. Está no nosso DNA. Está no nosso DNA, né? Considerando que o curso em artes da UEL foi criado no contexto do regime militar, Wander, de que modo a vigilância e a censura daquele regime, sobretudo na fase mais austera, né, impôs essa atuação de docentes e estudantes? Você estudou esse período? Sim, a gente tem muitos relatos históricos dos professores que atuaram naquele contexto, né? Os professores que estão aqui são novos, né? Chegaram depois, mas é bom pontuar isso. A universidade nasceu em 1970, oficialmente, ou seja, no momento mais austero mesmo do regime militar, quando o chamado Ato Institucional 5, o AI-5, estava sendo implementado. E ele exerceu uma série de vigilância, né, censura em todas as formas de manifestações artísticas, culturais. E no caso da universidade não foi diferente, né? A UEL teve uma relação tensa com essa vigilância. Professores que simplesmente foram retirados daqui. Outros que, né, e até nós ouvimos aqui num dos programas, num dos episódios. Nós tivemos aqui um podcast com 2 ex-reitores. Exatamente. Aqui. O assunto foi esse. E aí eles relataram as experiências que tinham, porque foram chamados a Curitiba para prestar depoimentos. E estavam dando aulas, né, eles relataram, eles mesmos, inclusive, contaram isso. O professor Thomson relatou aqui, ex-reitor. Estava dando aula e sabia que na sala de aula quem estava sentado ali não era estudante, né? Era alguém anotando, e depois, né, os fichamentos, enfim. Então foi um momento bastante tenso e também nas manifestações, claro, né, culturais, artísticas. O movimento estudantil foi muito forte naquele contexto de reação, de enfrentamento, lutando pela democracia, lutando pela liberdade de expressão. Então, quem atuou nessa área, os professores ligados a essa área das artes, também sofreram com esse controle, com essa vigilância. Então, eu imagino assim que, eu acho que é importante pontuar isso. Hoje nós temos uma universidade aberta, né, pública, temos liberdade de expressão, de manifestação, mas isso é conquista de muitos professores que nos antecederam e que enfrentaram um momento bastante difícil, né, no contexto aqui do norte do Paraná. Então, acho legal acho que pontuar isso, registrar que faz parte da história de 55 anos da UEL, esse momento de superação, de enfrentamento. Porque Londrina atraiu para cá, né, um olhar vigilante da censura, porque alguns dos professores que foram perseguidos em São Paulo foram acolhidos aqui. O doutor Ascencio, que foi, né, o primeiro reitor da UEL, ele trouxe para cá esses professores. O doutor Baldi, que esteve aqui também, relatou isso. Então, com isso, houve um olhar muito vigilante aqui. O curso de História, por exemplo, chegou a ser fechado por um tempo, né? Porque você não podia ler Karl Marx, você não podia falar, né, de forma crítica em relação ao regime. E só depois foi reaberto, né? Então,
a gente tem na trajetória da universidade, inclusive pensando aqui no teatro, né, as salas de aula ali do CCH, talvez quem não esteve na universidade, né, apenas detalhar um pouquinho isso, as salas de aulas mais antigas do CCH, elas são como se fosse um pequeno anfiteatro. E elas têm um palco e tem uma salinha que fica no fundo, assim, onde dá acesso ao local onde o professor dá aula. Aquela porta pequena, fechada ali, dizem, né, esses professores, o professor Tonso relatou isso, sabiam que quando estavam dando aula tinha alguém atrás daquela salinha, escutando o que o professor estava falando. Então, não era simplesmente um palco ali para uma plateia, né, para uma representação, mas havia também uma forma de controle na própria forma de construção daquele espaço, né? O espaço já denuncia o que acontece. Exatamente. Né? Aquele momento ali. São assuntos sensíveis, mas não podem ser esquecidos. A construção da universidade passou por esse momento na nossa cidade, no nosso país, né, no mundo como um todo, e aí se constrói as novas relações e os novos pensamentos. No próximo bloco, nós vamos comentar a respeito, sabe do quê? Das inteligências, entre elas a artificial, nessas diferentes áreas em que os professores se deparam com o aluno com o celular dizendo: sei não, viu, professor, eu acho que dava para fazer desse jeito. Não sai daí, a gente já volta. Muito bem, estamos indo embora, mas antes, as nossas considerações finais, eu fiz apenas uma provocação a respeito da inteligência artificial. Tá aí, né? Não adianta conhecer pouco ou muito, ela existe e vai continuar existindo nas nossas vidas. Professores, vocês estão preparados para a inteligência artificial? Hein? Eu não. Eu acho que eu também não. Eu acho que não sei, de verdade. Né? Não, a única coisa que eu pensei é que, assim, eu tenho doutorado em letras, né? E eu fiz um projeto de pesquisa na graduação sobre Machado de Assis. Então, eu li toda a obra do Machado de Assis. Aí eu fico pensando, quando eu me relaciono com a IA, ou quando pego um texto, proponho, eu tenho um repertório para lidar com o que ele está me devolvendo. E aí eu não sei como vai ser, pode ser mais interessante, eu sei que vai ser diferente. Uma pessoa que já vai se formar nessa interação, sem ter tido esses anos todos, né? Porque também não tem como eu ser de outro jeito e nem essa pessoa. Eu não sei como vai ser, e talvez não seja da minha alçada a descobrir, como vai ser o desenvolvimento da inteligência, da subjetividade e da intelectualidade dessa pessoa que bem cedo já tem esse diálogo com essa produção, estou falando de texto que é a minha área, né? Essa produção textual sem um comparativo, porque às vezes a IA me dá um texto e eu acho ruim, porque eu sei fazer, eu já li outros, eu tenho um repertório e eu posso discutir. E se a pessoa está em processo de formação e o texto que vira ela cata, mas assim, pode ser só o lugar que eu estou hoje, entende? É uma preocupação minha, porque assim, eu estudei tanto texto que quando a IA eu jogo um texto com ela de igual para igual, vamos dizer assim, né? E eu não sei se uma pessoa em formação, como é que vai ser a construção da inteligência dela. Entendi. Né? Mas também pode ser melhor que a minha, no fim. Então, não dá para saber, é só uma preocupação. Muito bem. Eu queria, antes de me despedir de você, agradecer, viu? Agradecer, dar os parabéns pela sua vida dedicada, né? À arte, a ensinar pessoas. Com toda certeza, esse mundão afora aí, tem muita gente que aprendeu com você, se apaixonou pela arte com você, né? E isso é interessante. E a gente vai fazer parceria, sim. Pode me esperar que eu vou lá para a gente entender como é que a gente faz essa cidade ter mais arte, mais cultura, mais música, mais dança, tá bom? Eu que acredito, agradeço a oportunidade, encontro com o Wander, com o Danilo, com vocês todos aqui e com a audiência. Muito obrigado mesmo. Tá. Como que faz para te achar? @aguinaldod.s. aguinaldod.s. Exato. Obrigado, viu? Obrigado. E aí, amigo? Obrigado, viu, pela sua presença. Eu que agradeço de estar aqui e sobre isso da inteligência artificial, eu de fato não me preocupo. Pode ser até uma coisa, um descuido essa preocupação, assim, né? Porque eu acho que a gente vai lidar com ela conforme ela aparecer. Essa discussão, a universidade permanece aberta, né, para isso. Vão aparecer os textos ruins que serão avaliados e vão ser recusados, eventualmente, vão ser discutidos. O trabalho da universidade continua, né? Nesse sentido de produção de conhecimento. Junto com a IA, sem a IA, vai ter que acontecer de alguma forma. Então, eu não tenho uma ideia formada sobre isso, não. E que venha, né? Vamos ver o que a gente vai fazer. E o que eu queria só divulgar aqui é para as pessoas saberem da existência das divisões de artes plásticas, da Casa de Cultura como um todo. No meu caso, a divisão de artes plásticas, porque a gente tem exposição de arte contemporânea, a cada mês e meio troca. Então, a gente tem sempre artistas expondo
da região, do Brasil, se forem editais, são coisas fora do país. A gente tem feito parcerias e movimentos incríveis nesse sentido. Para entrar? Na faixa. Free? Na faixa? Free, totalmente free. E é a universidade que oferece esse conhecimento para a população de modo geral. E nas mediações acontece aquilo que a gente estava falando. É muito comum as pessoas entrarem achando que não gostam de arte contemporânea, e não é que elas saiam de lá gostando de arte contemporânea, elas se relacionam com aqueles conteúdos, porque para a gente importa mais isso. Um professor falava uma coisa que eu acho muito interessante. Quando se trata de arte, a gente usa eu gosto, eu não gosto. E o professor falava, ninguém pensa, eu não conheço. E não exercita o não conhecer. E é bacana que a gente entenda isso, coisas que a gente não conhece, a gente entra em contato e trava relações com aquilo, né? Então fica um convite para a população de uma maneira geral, para você, especialmente, quero te ver lá, Marcão, que é a divisão de artes plásticas, que está na rua Pernambuco 540. Pernambuco 540. Pernambuco 540. Que legal. E para te achar? O @Danilo Gimenez Villa, que é meu nome, Danilo com 2 L's, Villa com 2 L's, Danilo Gimenez Villa. Muito no Instagram. Bem, muito bem. Professor Wander. Também agradecer, Marcão, esse momento tão legal, tão interessante aqui de conversa com os professores, convidados. Acho que nós conhecemos melhor, né, estas áreas da universidade que estão aí, estão no cotidiano, e nem sempre quem é, né, de fora da universidade tem a oportunidade de saber, de ouvir com tanta propriedade. Então, realmente aprendemos muito aqui nesse encontro dessa manhã. Também quero só observar rapidamente a questão, né, da IA. Acho que para a história isso traz desafios, ajuda muito, tem ajudado, porque possibilita pesquisas, acessos a fontes, acervos, arquivos em outros lugares, né, cria uma aproximação de lugares que eram inacessíveis do ponto de vista geográfico. Então, acho que ajudam. Mas também, claro, são desafios novos que trazem preocupações. Às vezes esse conhecimento chega muito pronto para o estudante. Do nosso tempo, ainda de estudante, a gente ia para uma biblioteca, pegava um livro, lia, fazia um fichamento, um resumo, produzia, analisava, escrevia. Hoje isso está pronto, né? Ao toque dos dedos você tem tudo isso. Então é um processo de construção, um desafio para a formação de novos professores também, na licenciatura em História. Mas, como disse também aqui o colega Danilo, acho que a gente vai se adaptar e vai fazer essa travessia juntos, aproveitando aquilo que é positivo, aquilo que contribui. Quero aproveitar e divulgar um evento que nós teremos agora na UEL, um simpósio internacional de História das Religiões, que acontece agora em setembro, e inclusive com espaço para a chamada arte sacra. A gente tem grupos de trabalho, grupos de pesquisa que também... o estudo das formas e expressões religiosas num contexto também local, enfim. Basta acessar lá o portal da UEL, está sendo divulgado esse evento, um evento internacional para quem quiser participar. Está aberto também à comunidade, com palestras, conferências. Nós teremos eventos lá presenciais, mas também... Lá na UEL? Na UEL, no auditório maior ali do CCH. Mas também teremos conferências de forma remota, online. Então tem toda uma agenda com... convidados para leitores que virão também de fora. Então, um evento grande que reúne um laboratório de estudo de religiões e as expressões culturais religiosas aqui do contexto também local. E a gente vai seguir com novos episódios que virão no próximo mês. Temos mais um outro curso, uma outra área. E agradecer, Marcão, a Paiquerê também por esse espaço, né, tão importante para a gente poder falar com tanta gente em Londrina e Brasil e fora do Brasil, por meio das mídias. Que bom que nós temos uma emissora aberta para esse tipo de mediação entre a universidade e a cidade. Então, tem sido muito válido esse tempo aqui, em cada encontro, em cada mês. Obrigado a todos vocês, obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção, obrigado, professores, porque, na minha opinião pessoal, o professor, ele é dadivoso. Ele estuda, investe, aprende exatamente para passar tudo o que ele tem de melhor para o próximo. E que provavelmente em outras profissões as pessoas não pensam dessa mesma forma. Porque você aprende, você detém todo aquele conhecimento de alguma coisa que você sabe, você fala, opa, isso é o segredo do meu negócio, não é? Qual é o segredo do professor? Ele não tem. Todos os segredos dele são revelados. Porque tudo aquilo que ele aprende, tudo aquilo que ele se dedica, tudo aquilo que ele viaja para ter com ele, os livros que ele lê, ele faz para ensinar.
Então eu reconheço aqui quanto dadivosos são os professores. Parabéns a todos vocês, viu? Pode ter certeza que vocês mudam e já mudaram a vida de muita gente. É uma frase, é um exemplo, é um esforço, é uma dedicação e vocês estão de parabéns. Parabéns, Wander de Lara Proença, docente do Departamento de História da UEL, Danilo Vila, professor do Departamento de Artes Visuais da UEL, chefe da Divisão de Artes Plásticas da Casa de Cultura da UEL, e o Aguinaldo de Souza, professor de Artes Cênicas e chefe da Divisão de Artes Cênicas da Universidade Estadual de Londrina. Parabéns a todos vocês, parabéns, UEL, pelos seus 55 anos e até semana que vem, se Deus quiser, eu tenho certeza que ele há de querer.